Pai Celestial, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita justiça e ternura por todos os teus filhos. Abençoa, Senhor, a esta casa que nos acolhe nesta noite abençoada. Abençoa, Senhor, os seus trabalhadores, colaboradores, alunos, assistidos, diretores, responsáveis, para que possam, Senhor, prosseguir em sua jornada de amor e de caridade em favor de todos nós. Mas abençoa também, Pai Celestial, a cada um de nós que aqui viemos nesta noite abençoar, em busca de forças, esperança, apoio espiritual para enfrentar e vencer as nossas dificuldades. Senhor, abençoa também nossos entes queridos que não puderam ou não quiseram estar conosco nesta reunião onde o pão espiritual é distribuído com fartura para todos nós. Abençoa também, Pai amado, aqueles que não gostam de nós, aqueles que se apresentam como nossos desafetos, como nossos inimigos. Nós lhe rogamos, Pai amado, na contrapartida do mal que esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados, nos endereçam, nós lhes devolvemos, lhes retribuímos com todo amor que temos em nosso coração. Graças te damos, Pai Celestial, pelo dom da vida que tu nos deste, a tua imagem e semelhança para a eternidade. Graças te damos, Pai Celestial, pelo corpo que tu nos emprestaste para que pudéssemos interagir no mundo de expiação e provas onde nós nos encontramos. Sala de aula compatível com nossas necessidades espirituais. E graças, Senhor, graças te daremos sempre, ajoelhados em espírito, pela maior fortuna que tu colocaste em nossas mãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, nossas saudações fraternas a todos os companheiros desta casa abençoada, Luiz de Abreu, com tantas tradições, com tanto trabalho de assistência espiritual e social voltado ao próximo, desenvolvido desde 1948. O tempo passa, o tempo voa, e nós estamos nesse instante, na história da humanidade, em momento crucial, do qual poucos de nós têm consciência. Talvez não por falta de informação, porque nunca a informação foi tão disponibilizada como na época atual. Nós temos em nossas mãos, graças ao aparelho celular, se não for o celular, o laptop, o computador, enfim, o meio de comunicação por intermédio do qual acionamos a internet, nós temos o mundo em nossas mãos. Nunca foi tão fácil acessar as informações. Hoje o que acontece, desastre ocorrido em Portugal, e vibramos aqui pelos nossos irmãozinhos que desencarnaram nessa tragédia do bondinho ocorrida em Lisboa. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos que partiram de forma tão triste, mas a gente sabe, cada um tem a sua cruz.
E esse acidente chegou até as nossas mãos, as mãos propriamente dita, em tempo real. Ocorreu, já estávamos sabendo. Infelizmente, a maior parte da humanidade utiliza-se dos meios de informática, dos meios que nos facultam essa network, que hoje envolve os continentes, apenas e tão somente para diversão, para distração ou para curiosidade. Poucos de nós buscam um tema e se aprofundam nos meios de comunicação acessados por intermédio da internet. Nós estamos chegando no grande vestibular da humanidade. Vestibular o que é? Vestibular o que é? Quem passa no vestibular, o que acontece? Tem acesso a um estudo mais aprofundado e uma perspectiva de uma vida melhor. Aquele que passa no vestibular para medicina vai ser médico. O que passa no vestibular para medicina veterinária vai ser veterinário. Vai ser médico veterinário, médica veterinária. Aquele que passa no vestibular da engenharia, ele vai ser engenheiro da mecatrônica, engenheiro civil, engenheiro de manutenção, e assim por diante. Todo aquele que passa no vestibular, ele alcança uma condição melhor, sem dúvida nenhuma. Ele passou no vestibular, e ninguém faz o vestibular, não tenho o que fazer, vou fazer o vestibular. Vou lá só para fazer. Não existe isso. Mesmo porque para enfrentar o vestibular é necessário se preparar. Porque a concorrência é grande. A faculdade pública oferece vagas, mas é preciso ser muito competente para poder ter acesso a um curso gratuito em nossas universidades gratuitas proporcionadas pelo Estado. Então, o vestibular é um momento importante na vida de cada um, daquele que está se preparando para uma vida melhor, para alcançar uma condição social melhor. Agora, nesse instante, há parte a necessidade de se obter condição social melhor. Não é nesse sentido que ocupamos a tribuna espírita desta casa abençoada. Trata-se, nesta casa, de alcançar-se, por intermédio do vestibular, no qual nós estamos inscritos, porque reencarnamos no planeta Terra, mundo de expiação e provas. Vestibular para quê? Não é para engenharia, não é para arquitetura, não é para medicina, não é para medicina veterinária, não é para astronáutica. É um vestibular para um mundo melhor. Interessa. Uma palestra que tocamos nessa questão tão atual, tão recorrente, uma senhora me disse: Afonso, eu estou com 88 anos, não vai dar tempo de alcançar o mundo de regeneração. Eu disse: lê do engano da senhora. A senhora está mais próxima da reencarnação do que todos nós. Quanto mais avança a idade, mais próximo está de reencarnar. Aquele que está jovenzinho hoje ainda tem muito chão aqui na Terra, no vestibular da Terra, até alcançar o mundo espiritual e retornar. O propósito do Espiritismo, nesse instante, encontra-se muito bem expresso. É interessante a cantoria, como nós temos aqui nesta casa, momentos de festa, celebração, música, alegria. Mas, gente, não é o que vai nos fazer aprovar no vestibular. A alegria do canto, da música, é passageira. Nós precisamos, na verdade, despertar para a realidade. Precisamos entender que os tempos são chegados. A principal missão da casa espírita
é fazer com que as pessoas despertem para o grande vestibular da vida que nós estamos enfrentando nesse instante. Claro, a casa espírita recebe, acolhe aqueles que são sofredores, que estão enfrentando grandes dificuldades de ordem material e espiritual, e procura supri-los nessas necessidades. Mas aqui ninguém é coitadinho. Não tem coitadinho aqui. Aqui ninguém é pobrezinho. Aqui ninguém é abandonado, marginalizado. Jesus Cristo disse: vós sois deuses, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis aquilo que eu faço e muito mais. Sereis capazes de dizer àquele monte: move-te dali para lá, e ele vos obedecerá. O potencial de cada um de nós é inimaginável, é incrível, e nos é dado de forma igual para todos. Deus, quando criou o espírito, não deu mais vitalidade para esta ou para aquela alma, mais inteligência para esse ou para aquele espírito. Ele dotou a todos os espíritos da mesma potencialidade. Portanto, não há coitadinho, não há pobrezinho. Nós atravessamos situações difíceis e precisamos do apoio dos nossos irmãos que estão numa condição melhor. Mas estas dificuldades do dia a dia, elas são oportunidades de crescimento espiritual e, na verdade, há que se dizer, foram criadas por nós mesmos, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más palavras e pelas más ações. Nós mesmos geramos o sofrimento que estamos enfrentando no dia de hoje. Não há, portanto, motivo para dizer, como a gente muitas vezes: o que eu fiz para Deus? Acho que eu joguei chiclete na cruz, joguei pedra na cruz. Deus esqueceu de mim. Nosso Pai Celestial, justo e magnânimo, não tem nada a ver com o nosso sofrimento. Quem criou o nosso sofrimento fomos nós mesmos, quando nos desviamos das leis divinas. Se por acaso estacionar em cima da calçada e passar o CET, aí o que acontece? Não, me responda, o que acontece? Estacionou em cima da calçada, a senhora, eu vou aqui no cabeleireiro, é só 2 minutos, na verdade é 3 horas de cabeleireiro. E 2 minutos de cabeleireiro, mas nem desdobramento espiritual existe isso. 3 horas depois, sai, o carro está na calçada, o que acontece? Se você quer passar, o que acontece? É a multa. Mas meu Deus, eu tinha que ser multada hoje, diz aquela senhora. Eu disse, por que a senhora queria ser multada amanhã ou antes? O que eu fiz para Deus? Eu digo, para Deus nada, mas a senhora transgrediu uma lei de trânsito. Mas foi só... Tanta gente faz isso e não leva a multa. É lei do engano, não é? Acreditar-se estar na impunidade está condenado ao sofrimento. Vem a multa. E a multa implica no quê? Pagamento. Que mais? Perda de pontos na CNH. E depois vem o quê? Primeiro vem o ódio, a revolta. Depois, qual é o segundo passo? Primeiro, por que acontece isso comigo? Em segundo lugar, o remorso, porque errou, puxa, eu fiz essa burrada, né? E em terceiro lugar, meu Deus, se eu consertar o erro, a reparação. Então nós estamos sofrendo porque transgredimos não as leis de trânsito deste mundo, mas as leis divinas. E quais são as leis divinas? Jesus Cristo, ele veio depois de Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Desceu o
o monte, e não a montanha, que não tem saúde, não tem montanha na Palestina. Montanha tem no Nepal, tem montanha, no Tibete tem montanha, mas a Minas Gerais tem montanha. Agora, na Palestina é monte. Ele desceu um monte com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Só que 10 mandamentos, convenhamos aqui, é muito para guardar na memória. Vamos ver, vem aqui à frente que a gente sabe, ipsis literis é latim, quer dizer, exatamente os 10 mandamentos. Quem sabe levanta a mão? Eu não levanto não, eu não sei. Não, ninguém sabe. Não, mas não tem problema, porque 10 mandamentos é muito mandamento para a gente guardar, não é? Então, imagina, a gente vai fazer naquela época que Moisés, é um mosaísmo, na época de Moisés, anterior a Jesus, 1.600 anos antes de Jesus, você ia fazer alguma coisa e perguntava a si mesmo, será que eu não estou transgredindo nenhum mandamento? Aí você, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto, no quinto você já estava dormindo, porque é muito mandamento. E a memória nossa está difícil para guardar. Jesus Cristo, divino amigo, redentor da humanidade, ele vem 1.600 anos após Moisés e ele condensa, ele resume, ele traz a essência dos 10 mandamentos de Moisés, quando ele resume 10 mandamentos em 2 mandamentos. Já ficou mais fácil? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ficou fácil? Ficou nada. Se o mundo tivesse decorado os 2 mandamentos e colocado os 2 mandamentos em prática, não teria aquela guerra na Ucrânia. Aliás, não teria nem a primeira, nem a segunda, nem guerra nenhuma. Porque se a humanidade tivesse decorado os 2 mandamentos de Jesus e colocado em prática, a realidade nossa seria outra. Pois é, 1857, em Paris, na França, a livraria Mente, um sábado pela manhã, é lançado um livro que não é de Allan Kardec, um livro que é de autoria dos Espíritos de Luz, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E é nesse livro que nós vamos encontrar o resumo da ópera, se me permitem a expressão. Porque já que não foi possível decorar 10 mandamentos, já que não foi possível decorar, guardar e praticar 2 mandamentos, agora é um só mandamento. Porque agora é o vestibular. Qual é esse mandamento? Fora da caridade, não há salvação. Eu posso ser um religioso, conhecedor do livro dos mortos, do mosaísmo, do Alcorão, do Espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, das seitas célticas, posso saber tudo isso. Mas se não tiver caridade, não decola. Mamãe costumava dizer, eu perguntei um dia para a mamãe, Dona Elza, ela era prussiana. Falei, mamãe, o que é alma pelada? Ela disse, meu filho, não tem alma pelada. A alma não precisa de roupa. Alma, era criança, 6, 7 anos de idade. Alma penada, disse a mamãe. Alma penada. Eu falei, que seja, o que é alma penada? Ela disse, meu filho, é quando você morre, o corpo morre, o espírito se solta do corpo. A mamãe falava do jeitinho dela, ela não tinha muita instrução, mas ela tinha, assim, muito autodidatismo. Ela estudava, lia muito, gostava de música clássica. E ela dizia, quando a pessoa morre, solta o espírito. E se o espírito é bom, ele sobe. Ele vai morar no céu. Agora, se o espírito é ruim, é malvado, é ruimzinho, é viciado, ele fica perdido pelas ruas, perdido pelos lugares. Ele vira alma penada. Aí eu disse, mamãe, eu acho que a senhora está errada. Ela disse, por quê? Porque o espírito não é balão para subir.
Espírito não é papagaio. Alguém já pirou papagaio? Você vai dando linha, né? Quando o vento vem, ele sobe. Espírito, eu disse para minha mãe, o espírito não é balão, não é papagaio, não é rojão. É rojão, você solta, vai para o céu. E ela disse, meu filho, você não sabe nada, você vai saber. E hoje eu dou razão à minha mãe. Sabe por quê? Do livro Libertação, do livro Nosso Lar, do Espírito Doutor André Luiz, está escrito exatamente, explicado exatamente isso. Que quando o sujeito morre, ou a sujeita também, o sujeito ou a sujeita, quando morre o corpo, se a pessoa é ruimzinha, é viciado, é ciúme, aqui não tem ninguém ciumento, só estou vendo gente desprendida. Egoísmo não tem. Aqui, se eu pedir R$50 emprestado para o Edson, ele já vai lá e fala, não, leva 200. O que é isso? R$50 você não vai fazer nada com isso. Isso que ele hoje está assim, né? Às vezes é até mais. Mas não peçam dinheiro emprestado para ele, não fala o que eu falei. Pois somos desprendidos, nós não somos invejosos. Quando o amigo nosso, aquele funcionário público que ganha 2 salários mínimos, de repente ele encosta e mostra o carro novo que ele comprou, aquele carro lá que você quer, bem limitado, prateado, ele comprou. E aí os vizinhos, invejosos, como que um funcionário público pode comprar um carro limitado? Esse cara, ele começa, né? Vai a descascar. Ele é corrupto, é isso, é aquilo, patati, patatá, não é? Descasca. Ele falou, perguntou assim, mas como é que você comprar a tua vida inteira? E é um Moisés que está lá na garagem. Aliás, ele ficou descansando hoje, porque sexta-feira ele não gosta de sair. Ele prefere ficar descansando. Amanhã ele sai, sábado de manhã sai. E aí, Afonso, o que você acha? O vizinho comprou uma BMW. Aí eu digo assim, porque eu frequento o Luiz de Abreu, eu sou espírita com Allan Kardec. Eu digo, mas que maravilha. Eu estou dizendo, mas é uma beleza de carro. Eu já falei para ele. Eu já falei, me dá uma carona, né? Eu quero pelo menos entrar nesse carro, sentir o cheiro assim, da borracha, do plástico. Ah, beleza. Ele está de parabéns, não é? Que perdeu a família dele. Mas Afonso, como é que ele comprou o carro? Eu digo, é problema dele. Não é problema dele? Não é problema nosso. Substituir a inveja pela admiração. Substituir a sovinice pela prodigalidade. Prodigalidade não é dar tudo para os outros, mas é ser generoso. Um mandamento só. Fora da caridade não há salvação. Ficou mais fácil passar no vestibular? É só levar em consideração esse mandamento. E se passar no vestibular? Vamos supor aqui nesse instante, por hipótese, que nós tenhamos passado nesse vestibular. A Terra já está sendo transformada em mundo de regeneração. Aos poucos, segundo a Gênese de Allan Kardec, os espíritos perversos, malfeitores, estes incuráveis, estão desencarnando e sendo conduzidos a um mundo primitivo, um mundo abaixo da Terra ainda. Eles vão ter que recomeçar ali, com a condição intelectual que não perderam, com o conhecimento que não perderam, com a ruindade que não perderam, porque ninguém muda depois da morte, só que eles vão para um planeta primitivo. Nós já estivemos lá um dia e ascendemos para o planeta Terra, mundo de expiação e provas. Bom, então aqueles que são perversos, criminosos, os donos da guerra, os chamados senhores da guerra, são esses ditadores que insuflam a guerra entre os povos. Para onde eles vão? Para onde eles vão? Quando desencarnar? Não é para o inferno. Não tem para o inferno. Para com isso. Não existe inferno. O inferno
é problema de consciência culpada. Ai, que inferno a minha sogra. Ai, que inferno esse cachorro que não para de latir. Ai, que inferno esses moradores de rua que ficam fazendo bagunça na minha rua. É um estado de espírito criado por nós mesmos. Os espíritos perversos, malignos, maliciosos, gente ruim, vão para o mundo, assim que desencarnar, estão desencarnando aos magotes, coletivamente. Vão para o mundo primitivo. A Terra já começou a defenestrar. É como se a Terra tivesse tomado um purgante. A Terra estava com cólica de tanta maldade. Tomou um purgante. O que acontece quando precisa usar as expressões caseiras? Quando se toma um purgante, o organismo elimina, né? Usando uma palavra, uma expressão elegante, elimina o que está fazendo mal. De repente, comeu um camarão infeccionado, deteriorado, o camarãozinho está lá dentro, eu vou arrebentar com ela. Ele fica ali. Mas você toma um purgante, defenestra, elimina, excreta, não é? E nisso começa a melhorar, a se recuperar. A Terra está excretando os espíritos maus. Agora, não é o nosso caso, aqui ninguém cometeu nenhum crime, não é o caso. Nós estamos aqui porque somos aquelas almas mornas, ora bonzinho com os amigos. A gente não é bonzinho com os nossos amigos. Quando um amigo pede alguma coisa para a gente não faz. Agora, vem alguém que nos prejudicou e pede alguma coisa para a gente. O que a gente faz? Nem olha, né? Uma senhora me disse, ela disse, olha, Afonso, me divorciei, graças a Deus, agora eu estou sozinha. Eu aprendi no Espiritismo a não odiar ninguém. Eu disse, muito bem, está muito certo. Eu não odeia o seu marido, não odeio, não quero nada de mal para ele. Olha que bonito, eu fiquei contente. Ela disse, espera aí, você não viu o final da história. Aí ela disse, não, eu fiquei, estou divorciada, quero que ele se dê bem, dê tudo certo. Agora estamos cada um para um lado. Eu digo, que bom. Ela disse, só que tem uma coisa. Tem a lei da ação e reação. Eu quero que a lei da ação e reação fulmine ele. Eu quero ver ele de rastro. Eu digo, rastro? De rastro? Essa coisa não é novidade. Porque eu quero ver ele fulminado. Quer dizer, eu não quero o mal dele. Mas a lei da ação e reação. Você sabe, né? Você é espírita, você faz palestra. Então nós somos assim. Ora bonzinhos, com quem é bonzinho, ora ruinzinho. Quer dizer, se a gente continuar nessa toada, tem que falar, não é isso? Tem que falar? Posso falar? Para onde vai? Para o mundo de expiação e provas e lucro. Não na terra, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Creiais em Deus, mas creiais em mim também. Por ora, é necessário que eu me vá, para vos aparelhar o lugar para onde eu for. E para onde eu for, eu vos levarei comigo. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que estremece o nosso coração. Então, se a gente continuar do mesmo jeito que nós estamos aí, hoje, ora no bem, ora no mal, ora, não é? Desse jeito aí, o que vai acontecer? Vamos para um mundo, vai ficar na mesma, mundo de expiação e provas. Não passou no vestibular, mas não vai ser na terra, vai ser em outro mundo de expiação e provas, porque existem milhões de mundos de expiação e provas espalhados pelo cosmos. E nós vamos pegar uma boa lotação e vamos se encontrar lá. Para você estar indo, eu pegar a lotação para o mundo de expiação e prova. Você também, né? Fazer o quê, né? Não tem jeito. Dá graças a Deus que não estamos indo para o mundo primitivo. Será essa a nossa realidade? Dá tempo de mudar. Dá tempo de modificar e pegar a lotação para o mundo de regeneração,
Quem quer ir para o mundo de regeneração onde não tem desemprego? Quem quer ir para o mundo de regeneração onde não tem guerra? Quem quer ir para o mundo de regeneração onde temos direito à universidade gratuita? Quem quer ir para o mundo de regeneração onde escolhe a profissão que quiser? Quem quer ir para o mundo de regeneração onde não tem criminoso, não tem cadeia, não tem nada disso? E uma senhora me perguntou: Afonso, eu sou advogado. Eu disse: muito bem, eu ganho uma vida como advogado. E claro, eu quero ir para o mundo de regeneração. Mas como é que fica lá? Não vai ter advogado, porque não vai ter bandido, criminoso, não vai ter problema com a lei. O que eu vou fazer no mundo de regeneração? Eu respondi: problema seu. Vai lavar roupa, vai no banheiro. Faz o que quiser. Não é? O problema é de cada um. Mundo de regeneração. Mundo que você não está se sentindo bem, você vai no médico, não precisa pagar, não, tudo bem, o Sistema Único de Saúde, a UBS, mas o mundo de regeneração não tem pandemia, não tem anemia, não tem prostituição, não tem pedofilia, não tem perseguição política, não tem tortura, não tem AI-5, nem outros AIs. É um mundo que não é o mundo da perfeição. Também não vamos achar que lá é tudo perfeito. Lá nós podemos ainda, aqueles que conseguirem passar no grande vestibular, que estamos enfrentando agora, se libertar dos defeitos, dos vícios, e estávamos no Evangelho em casa, com meu filho número 5, estava participando, o 4 e o 5, e de repente eu estava entusiasmado. A gente vai se libertar do ciúme, da inveja, do egoísmo, do ódio, mas tudo isso aí, nós vamos para um mundo de regeneração. E meu filho, o Marco, ele disse: então não vai ninguém, né, pai? Eu disse: filho, sejamos otimistas. É como o nosso time, a senhora é São Paulino ou Corinthians? Quando o seu time entra em campo, a senhora não torce por ele, o seu time. A senhora não torce palmeirense? Palmeirense. Quando o seu time entra em campo, a senhora não diz assim: coitado, vai perder. Não é isso. A gente quer que o time ganhe. E eu não vou dizer o time, né? Não vou dizer, vou falar aqui, nem pela psicografia. Mas tem time aí que nem por milagre, mas não adianta. Então, o mundo de regeneração não é um sonho, é uma realidade. É uma realidade. Aquele que estuda como nós, por necessidade de trabalho no diálogo interreligioso, nós estudamos a história das religiões e participamos do movimento interreligioso. Você tem que estudar, você tem que aprender. Nós sabemos que o mundo de regeneração, com outras palavras, outras expressões, está presente na maior parte dos credos religiosos. Não é invenção do Espiritismo. Se a senhora quer uma referência bem fácil, eu receito abrir o Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, Apocalipse de João. Pronto, tá bom? É as portas do mundo de regeneração. Ele não chama mundo de regeneração, ele chama Nova Jerusalém. Ele não diz que os espíritos de luz vão ocupar a administração da terra. Ele diz, João, do jeitinho dele, naquela época, ele diz assim: Jesus Cristo virá à terra num trono de luz. Olha que expressão tão bonita, é alegórica, mas é uma expressão que cai bem ao nosso coração. Que nós possamos, aqui no Luísa de Abreu, casa abençoada que Deus colocou em nosso caminho, estudar para passar no mundo, para o mundo de regeneração. Alguém quer continuar nessa lenga-lenga? Eu sou paz,
eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal capaz de me fazer muito mal é o mal que eu fizer para outra pessoa. Porque o mal que eu fizer para outra pessoa me tornará um homem mau. E, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus em meu coração, diante da revolta a qual todos nós estamos sujeitos, diante da solidão, da tristeza, do abandono, da doença, do desemprego, da pandemia, da anemia espiritual, que é a falta de esperança, eu me perguntarei: Senhor, o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus, gravada em nossa alma, irá nos responder. Basta apenas e tão somente, neste momento íntimo da alma, dar ouvidos a esta voz, que deseja nos conduzir no caminho reto que leva à verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. Deus abençoe a todos e a caminho do mundo de regeneração. Muita paz. Deus abençoe a todos, grato pela amizade. Nós vamos, nesse instante, já nos preparando para o vestibular do mundo de regeneração. Nós vamos trabalhar um pouquinho em favor do nosso próximo, por intermédio das vibrações, caridade moral. Caridade que todos podem prestar, porque não exige o desembolso de nenhum centavo da nossa conta bancária, da nossa bolsa, da carteira. Caridade que pede apenas e tão somente abrir o coração e doar aquelas energias de luz, de paz, de amor, pensamento positivo, otimista, em favor daqueles que sofrem mais. Vibrações inspiradas no amor de Jesus. Vamos vibrar nesse instante por todos aqueles espalhados pelo mundo, que são os seus governantes. Vibrações pelos governantes de todos os países, e em especial, vibrações pelos governantes dos países que estão em guerra. Vibrações pelos governantes do nosso grande Brasil. Vibrações que possam tocar o coração dos nossos dirigentes, governantes políticos, administradores públicos, que possam se sensibilizar com as necessidades do povo brasileiro. Vibrações por todos os nossos irmãos que neste exato instante padecem momento doloroso. Vamos vibrar para esses nossos irmãos que nesse instante enfrentam situação dolorosa. Queremos vibrar também nesse momento pelos trabalhadores desta casa, Luísa de Abreu, para que em seus corações seja fortalecida a fé, a esperança no mundo de regeneração. E que possamos, trabalhadores da última hora, contagiar os frequentadores da casa para a necessidade da reforma íntima, da regeneração da alma. Vibrações
pela nossa juventude transviada. Vamos envolvendo nesse instante com a nossa melhor vibração esta juventude que se afasta dos ensinamentos de Jesus e que planta para si mesma futuros sofrimentos. Vibrações pelos nossos irmãos que nesse exato momento encontram-se nos hospitais, nas enfermarias, nos prontos-socorros, que se encontram nas chamadas unidades de tratamento intensivo, nas UTIs. Vamos vibrar com bastante intensidade por esses nossos irmãos. E queremos, nesse instante, vibrar, porque não esquecemos deles. Vibrar pelos nossos irmãos que desencarnaram durante a pandemia. Vibrações por esses nossos irmãos. Vibrações pelos nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho e de estudo. Vibrações pelos nossos familiares. Vibrações pelos nossos parentes encarnados e desencarnados. Vibrações por aquele nosso parente mais necessitado, que esteja, porventura, padecendo um momento difícil nesse instante. Vibrações de amor, de paz e de luz, pelos nossos irmãozinhos chamados moradores em situação de rua. Crianças, jovens, idosos, que fazem moradia provisória debaixo das marquises, das pontes e dos viadutos. Vibrações inspiradas no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E rogamos nesse instante que a nossa melhor vibração possa envolver aqueles que não gostam de nós, nossos desafetos, inimigos do mundo material e espiritual. Vibrações por esses irmãos que desejam o nosso mal, mas nós, na contrapartida, lhes endereçamos todo o bem que o nosso coração é capaz de transmitir. E é nessa paz, é nessa luz, sentindo a nossa casa, Luísa de Abreu, nosso segundo lar, envolvido nesta paz, sentindo que o nosso lar se envolve nesta paz, também nós agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Pai, que caímos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e assim seja. Graças